A consulta centrada na pessoa é uma forma de abordagem de comunicação inspirada em técnicas de comunicação que vêm de outras áreas. Mas que áreas são essas? Nossa empresa, a Sinapse, utiliza na realidade ferramentas de aprendizagem ativa e persuasão para ajudar as pessoas a encontrarem por elas próprias a solução. A consulta centrada na pessoa faz parte do que a nossa empresa oferece quando pensamos que ferramentas de aprendizagem ativa e não passiva, bem como ferramentas de persuasão, podem ajudar as pessoas a encontrar por elas mesmas a solução. Mas você deve estar me perguntando, eu não estou entendendo por que você está falando de persuasão. Esse livro ilustra bem o que eu quero dizer. Esse livro mudou minha vida completamente. Eu fui para a Holanda depois de ter deixado a medicina para estudar outras áreas. Lá era o celeiro de escolas que estudam raciocínio clínico, mas de escolas que estudam formas avançadas de comunicação como o neuromarketing. E na biblioteca, quando eu comecei a folhear esse livro, eu me toquei ao ler a página 11, que é o que está aqui, que um persuasor não é um manipulador e nem alguém que faz coerção. A persuasão não é coerção e a persuasão não é manipulação. Ela é um processo que acontece num ambiente de livre escolha. Mas o persuasor, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Por outro lado, ele utiliza um caminho no qual ele faz o próprio indivíduo perceber por ele mesmo que aquela solução defendida é a que melhor resolve o problema. Vejam, portanto, que a persuasão é basicamente o que o médico precisa fazer, principalmente no final da consulta, quando ele quer mover o paciente para algum tipo de ação, que ele quer mover o paciente para a geração de um plano compartilhado. Ao longo desse curso, nós vamos mostrar com mais detalhes como essa técnica de persuasão pode ser usada nesse cenário médico-paciente, principalmente na adesão de doenças crônicas. Vejamos alguns dados que mostram como é o panorama do modelo atual de consulta médica. Em 50% dos casos, pacientes não entendem seus médicos ou não conseguem armazenar as informações fornecidas. Em 22 a 72% dos casos, as recomendações médicas não são seguidas pelos pacientes. Em 50% das consultas, médicos e pacientes não concordam sobre a natureza do problema principal que levou à consulta. 54% dos problemas dos pacientes não são identificados durante as consultas. Em 69% das consultas médicas, os médicos interrompem os pacientes no relato dos seus problemas nos primeiros 18 segundos. Em 77% das consultas, os problemas não são completamente evidenciados. E em 50% dos casos, os pacientes não tomam ou tomam incorretamente as medicações prescritas. Para ilustrar isso melhor, veja que interessante esse estudo. Esse estudo foi um estudo sociolinguístico onde 42 pacientes com problema de bexiga hiperativa tiveram suas consultas gravadas, foram realizadas entrevistas de 20 minutos no pós-consulta e após um mês com os pacientes, e os médicos também foram entrevistados por 35 minutos. Vejam que os resultados são preocupantes. Esta abordagem centrada no médico faz com que o tempo médio de consulta seja em torno de 10 minutos, os médicos falam 63% das palavras, a abordagem é muito centrada em pergunta fechada e só em 40% da consulta é abordada a qualidade de vida, do tipo: você urina à noite? Quantas vezes? Ao invés de ser uma pergunta do tipo: como é sua noite de sono? Uma coisa é o paciente responder: sim, eu urino 2 vezes e tenho noctúria. A outra ele responder: minha noite de sono, doutor, nossa, tem sido difícil, eu tenho acordado muito à noite e acabo incomodando o meu cônjuge. Conclusão:
a abordagem centrada ao médico acaba levando uma aderência de 17%, segundo ao médico, e referida pelo paciente apenas 37%. Vejam, portanto, que a abordagem centrada no médico precisa ser revista para uma abordagem centrada no paciente. Qual a diferença entre as duas? Na abordagem centrada na doença, o relacionamento superficial, a ênfase na doença, há pouco tempo para escuta, as perguntas são muito fechadas e dirigidas com resposta sim, não ou respostas exatas e a linguagem é focada na doença. A finalização da consulta, por sua vez, costuma ocorrer sem uma sumarização. Já no método centrado no paciente, o relacionamento é intenso, a ênfase é biopsicossocial, há tempo suficiente para ouvir as queixas, as perguntas são mais abertas, estimulam o paciente a falar, existe uma observação das demandas do paciente e ocorre uma finalização sumarizada no final da consulta. Consequência disso, e veja o impacto que isso tem no seu consultório, no seu dia a dia. Número 1, redução das queixas de má prática. Número 2, redução de temor e ansiedade pelo paciente. Maior satisfação do médico e do paciente. Maior aderência do paciente, melhor saúde autorrelatada pelo paciente e melhora do status fisiológico. Portanto, vejam que o benefício da consulta centrada na pessoa, ao invés de centrada na doença ou no médico, é inequívoco tanto para o médico quanto para o paciente. Para que ela ocorra, algumas barreiras precisam ser enfrentadas. Primeira, não valorização da empatia, limitação do tempo, trabalhar simultaneamente com 2 ou mais canais de informação. O médico está atendendo a consulta, mas ele tem o WhatsApp, ele tem e-mail, ele tem a secretária o chamando. Preocupar-se com a queixa principal no início da consulta e seguir só essa queixa principal como algo mais importante, negligenciando que às vezes o mais importante virá ao longo da consulta. Mito da completude da anamnese, a sensação de que se eu realizei uma anamnese completa, eu sei tudo do paciente. Perguntas rápidas e fechadas, ao invés de perguntas abertas e mais estimulantes para a fala. Escrever a história durante a consulta. Muitas vezes você está conversando com o paciente e para de olhar nos olhos para virar para o computador e digitar, o que quebra essa comunicação. Ansiedade, nos dias atuais que nos aceleram, nos deixam com muitas atribuições e coisas na cabeça. E finalmente, emoções negativas. Trazer para a consulta atual o sofrimento do último paciente. Veja que essas são barreiras importantes que merecem e precisam ser vencidas. Quais são as bases da consulta centrada na pessoa? Assegurar privacidade, expressar respeito e interesse, ouvir com atenção por pelo menos 2 minutos, deixe o seu paciente falar por 2 minutos, estimule com perguntas abertas que seu paciente fale, use facilitadores verbais, algo do tipo, me fala mais, ou facilitadores não verbais, erguer a sobrancelha e encorajá-lo a falar para que a consulta flua. Reconheça e responda às emoções, angústias e preocupações do paciente. Procure saber sobre sua situação familiar, pessoal, preferências e sentimentos e adie a escrita para o final da consulta. Tente deixar um template, um formato de registro mais ou menos pronto e faça registro de tópicos que não podem ser esquecidos ou mesmo utilize um formulário para que ele preencha pré-consulta de dados como alergia à medicação. Mas foque na consulta, na comunicação e deixe esse registro mais discursivo para o final da consulta.
A consulta centrada na pessoa, portanto, ela é baseada nesse formato. Vejam que no segundo andar dessa casa, eu vou ter o que eu sei que você já conhece bem, que é a história do paciente, o exame físico e explicação e planejamento. Mas eu queria mostrar que nesse segundo andar, nós temos a abertura da consulta e o fechamento. Mas o segundo andar repousa sobre dois pilares. Um pilar é o rapport, é obter relacionamento, e o outro é a escutativa, como descobrir o que o paciente tem. Essa casa bem sedimentada vai ter um telhado que chama-se plano terapêutico compartilhado. É isso que vai aumentar a adesão do paciente. E agora, nos próximos vídeos, nós vamos detalhar como é cada um desses blocos dessa casa, para que ao dominar todos eles, você consiga no final gerar plano terapêutico compartilhado.